a toda representação na Escola Bíblica do Estado de São Paulo e de outros lugares, em nome de Jesus. Poder sentar. Nós estamos aqui como missionário, somos parte da igreja, só que por 30 anos servindo ao Senhor na Colômbia. O pastor José Wellington nos honra quando nos permite ocupar esse espaço para transmitir a palavra do Senhor, ouvir como nós temos ouvido desde terça-feira, ontem um dia abençoado, hoje outro dia abençoado pela palavra. E estar aqui é uma tremenda responsabilidade. Falar, os irmãos sabem o que implica, porém fazemos obedecendo primeiro a determinação do pastor e a ordem do Espírito, porque ele é quem dá a palavra. Você quer receber a palavra? Deixa eu dar uma informação missionária. Quantos gostam da obra missionária? Quantos se lembra de Butã? Alguém se lembra do país chamado Butão? Aquele pequeno país que está lá no centro do Himalaia. 1.800.000 habitantes. Chamado a Terra do Dragão. A terra onde Deus não é conhecido. Em 1972, Deus me deu uma forte impressão sobre esta nação. E a partir dali comecei a orar e interceder pelo Butão. Escrevi uma carta ao rei do Butão, explicando o que eu tinha lido no jornal O Estado de São Paulo, no ano de 72. A carta certamente não teve retorno, não teve resposta. Não sei se chegou ou não nas mãos do rei. Mas eu, naquela carta, dizia ao rei a minha impressão sobre o que eu tinha lido. E, a partir dali, eu era um intercessor, mas também eu era um candidato a tocar a Terra do Dragão. Depois veio a chamada para a Colômbia, em 1974, 2 anos depois. Em 75 eu fui para a Colômbia e pensei que eu já estava envolvido no campo missionário, no lugar correto, no lugar que Deus queria que fizessem. Mas o pensamento sobre o Butão ficou ali. E eu orando pelo Butão e acompanhando a história. Li o Almanaque Mundial, busquei informações sobre o Butão. E o que eu recebi como informação, nenhuma animava. Todas era negativa e prejudicando tremendamente qualquer intenção de fazer algo pelo Butão. Mas no ano 1990, o Espírito Santo me falou fortemente, diga à igreja, fale com a igreja nascente na Colômbia, o que você recebeu no ano 72 sobre o Butão. E eu compartilhei isso com a igreja. Apresentei um mapa do Butão por um projetor. A igreja viu, eu expliquei o que era que eu estava sentindo. A igreja orou comigo e a partir dali nós começamos a pedir o Butão como nação. Há uma palavra na Bíblia que diz, pede às nações como herança. Você crê que Deus pode dar a nós as nações como herança? Peça. Então eu pedi. E começamos a orar mais insistentemente. No ano de 94, eu orando pelo Butão, recebi uma ordem do Espírito. Disse, ora pelo Butão como orou Ezequiel, pelos ossos secos. E eu fui ler como foi que o Ezequiel tinha orado pelos ossos secos. E a diferença entre a oração de Ezequiel e a minha, era que eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, salva o Butão. Senhor, liberta o Butão. Senhor, abre as portas do Butão. Mas quando eu li em Ezequiel, a ordem era, diga aos ossos secos que se junte. Mudou, né? Diga aos ossos secos que se junte. Diga a carne e a pele que venha sobre os ossos secos.
os ossos secos. Depois, sopre sobre ele para que seja levantado. E quando eu li isso, fiquei por um pouco de tempo ali, meio preocupado, mas a minha estrutura é de pedir a Deus que faça. Mas aqui disse que sou eu que tenho que ordenar que faça. Não sei qual é a teologia que está certa. Eu creio que as duas estão certas, né? Quando a gente pede para Deus fazer, Ele ouve e pode fazer. Mas quando Ele diz, aquele que pede, faça você, é bom que você faça. Mudou a oração. Então eu comecei a orar, projetei o mapa do Butão e comecei a orar. Butão, pelo poder da palavra de Deus, seja aberta as tuas portas. Butão, pelo poder do sangue de Jesus, recebe libertação do poder da bruxaria, do budismo que te domina. Em nome de Jesus, eu chamo a ti, Butão, de terra de dragão, a terra do Deus que criou os céus e a terra. E começamos a orar. Fui para o Panamá no ano de 94. Depois que comecei a orar dessa forma, fui para o Panamá. E estando pregando, falei dessa experiência sobre o Butão. Ao lado da plataforma estava um pastor de Sri Lanka, presidente da Assembleia de Deus em Sri Lanka, Kultu Radamarak. E quando eu estava falando do Butão, caiu um poder de Deus na plataforma. E o pastor Kultu começou a chorar. E logo todo o altar estava chorando, os irmãos ali. Eu só estava falando da minha experiência com o Butão. Terminando, o Couto veio e falou comigo, disse, eu estou preocupado e estou envergonhado com Deus, porque eu estou na Sri Lanka, estou perto do Butão. Sri Lanka é como uma ilha, ao lado da Índia, Bangladesh, e Butão está lá em cima, no Himalaia. E ele disse, eu nunca pensei no Butão, eu nunca orei pelo Butão. Não há na minha mente nada sobre essa nação. E eu chego aqui, um brasileiro vivendo na Colômbia, falando do Butão, chorando pelo Butão, dizendo da obra missionária do Butão, do que Deus está falando com o Butão. E então ele disse, eu quero pôr a minha vida ao seu serviço. O que é que eu posso fazer? Falei para ele, eu preciso de mais informação. Eu quero saber como é o Butão por dentro, porque o que eu leio nos jornais, nas revistas, o que eu recebo de informação é muito geral, é muito para o que eu quero é pouco, superficial. Aí ele falou, eu lhe prometo ir lá, faço a visita pelo senhor, porque o Butão faz parte de 5 países, no qual o Sri Lanka é membro, assim que eu tenho facilidade, e eu lhe mando informação fresca. 94. Foi embora. Passou todo o ano de 94, a metade do ano de 95, quase um ano. Eu recebo uma nota do pastor Couto. Pastor Satírio, visitei o Butão. Realmente é isso que o senhor falou. Terra do dragão, onde Deus não é conhecido. A terra onde o sentimento budista domina sobre tudo. É o berço do budismo para o mundo. 3 nações convergem aí com o budismo. Tibete, Butão e Mongólia. Essas 3 nações sustentam o budismo no mundo. A fortaleza do budismo estão ali. Agora, Butão está fechado, absolutamente. Mas de maneira curiosa, encontrei uma informação, que as portas se abrem para o turismo a partir do ano 95. E o rei do Butão aprovou 5.000 visas para o mundo e escolheu passaportes para que possam entrar as pessoas dessas nações. E na lista dos passaportes está o Brasil.
Quantos creem no poder da oração? Diga aos ossos secos que se juntem. Diga aos ossos secos que encham-se, sejam cobertos de carne, de pele, e depois sopra sobre eles para que recebam vida. O que é que os irmãos creem que eu fiz? E ele me mandou: o escritório do Butão está nas Nações Unidas. Não há uma representação, senão é um escritório comercial. Eles não têm embaixador, eles não têm representação oficial lá, senão um escritório comercial. E estão adjunto com o embaixador da Índia. Se comunique com eles. Fiz as comunicações necessárias, planteei a viagem. Foi aprovada a minha visa. Viajei para o Butão em 1996. É uma experiência que a gente não pode explicar. Depois de 24 anos de espera, tocava o botão. A sair dali, senti que o botão era parte de mim. Voltei com uma esperança de que era possível fazer missões no Himalaia. Era possível cumprir o desejo do pastor Cícero, do pastor José Wellington, que a igreja, a Assembleia de Deus, fosse uma igreja missionária e que pudesse chegar até os confins da terra. Depois disso, já voltei 4 vezes. As obras começaram, nasceram na cidade de Kalimpong, no norte da Índia, com o sul do Butão, porque Kalimpong é a cidade de refúgio do rei de Butão no tempo da guerra da China contra o Tibete e o propósito de tomar também o Butão. Então é uma cidade livre da presença dos lamas, livre do radicalismo da Índia, ainda que seja a Índia. Ali Deus nos conduziu para começar o projeto. Hoje há 11 congregações. Aleluia. No mês de junho foi batizado 8 novos irmãos. De vários batismos já fizemos, porém, nesse último foi 8. 8 presentes pessoas do Butão. Cada um representa 10.000. É um crente batizado para 10.000. Assim que batizar 8, pouquinho, né? Porém, representando uma multidão de gente. Eu digo tudo isso para pedir vossas orações. Estou comprometido e já informei o pastor. No próximo dia 11 de outubro, estamos viajando de novo para o Butão. Só que agora é estabelecer a primeira escola bíblica. Quando vocês se lembrarem de mim, pensem que eu estou lá. A partir do dia 14, 15, já estamos lá. E vamos ficar ali quase 10 dias, atendendo as congregações e com a escola bíblica para todos os obreiros que estão na área. O custo? Sangue de Jesus. Em dinheiro? Não importa. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Só quero que vocês saibam que eu vou no nome do Senhor e representando a vocês. Representando ao pastor, a esse ministério. Amém? Ore por nós. Quantos querem orar pelo Butão? E eu aproveito o momento para fazer 2 orações. Uma pelo Butão e outra pelos Estados Unidos. O furacão Rita está caminhando. Tem força de 5ª categoria. A rota dele está sendo mudada e parece que outra vez toca a Louisiana. De novo, só que numa velocidade de quase 300 km por hora. É uma coisa espantosa. Tem força, tem poder de 5 bombas atômicas. A natureza está revoltada. Ninguém pode deter. O único que pode deter é Deus.
Quantos querem orar? Pedir misericórdia. Sobretudo porque nesses lugares tem muita gente que são nossos irmãos. Há muitos pastores, há muitas igrejas que estão ali. Pode o justo pagar com o pecador? Quer orar comigo? Pai, em nome de Jesus, levantamos a nossa voz e intercedemos primeiro pelos Estados Unidos. Sabemos a força da natureza que está dirigida assim àquela nação. Talvez o povo merecem o castigo, chamado de atenção. Mas a tua palavra também diz que nós podemos orar, clamar, pedir a tua misericórdia. E oramos pelos Estados Unidos da América, pelo povo que está naquela reta, naquela direção desse furacão. Senhor, que a tua mão seja estendida para proteger, guardar. Guarda e protege os teus filhos. Guarda e protege a tua igreja. Guarda e protege a família da fé. E também dá lugar a arrependimento, a transformação de vida e de pensamento no coração e na mente de todos aqueles que por ali estão. No poder da tua palavra, detém a fúria, Senhor, e tem misericórdia. Tu perdoaste a Nínive e pudeste dar a ela o perdão, Senhor, e uma outra oportunidade. Se os Estados Unidos estão sendo julgados pelo seu pecado, pedimos perdão em nome de Jesus. E que o teu Espírito transforme as vidas, molda os pensamentos, a conduta. Oh Pai, traz arrependimento aos corações deles. Nós te pedimos. Agora, como missionários, nós visualizamos o Butão no Himalaia. Oh, obrigado, obrigado. Obrigado, porque em 33 anos que tem passado, a tua promessa se mantém fiel. E hoje estamos dizendo que o Butão começa a receber a luz do Evangelho, o poder da tua palavra, para trazer transformação naquelas famílias, naquela nação. Aonde Cristo não era conhecido, faça-o agora, pelo poder do teu Espírito Santo. Eu me uno com cada pastor, o pastor José Wellington e o ministério da igreja, para amar o Butão e ir lá uma vez mais, para fortalecer a tua obra, no nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, pode sentar. Capítulo 1 de Deuteronômio. Capítulo 1, versículo 6 a 8. Enquanto os irmãos encontram esse texto, agradeço a Deus pela vida do pastor Mirraim Esquilim e quero publicamente agradecer a ele pela gentileza de querer me acompanhar e tomar esse tempo para estar junto conosco aqui. Pastor, quero que o senhor saiba que a sua palavra, ela foi recebida como palavra de um homem de Deus. E que essa palavra no meu coração, e creio que de todos os companheiros, ela dará fruto. Amém? Obrigado. Essa palavra que nós vamos ler, ela tem um conteúdo, para mim, muito grande. E eu creio que vou sintetizar ao máximo. Trazia um pensamento, e quando me sentei aqui no altar, o Senhor me enfocou nesta direção, e espero ser feliz dentro do que o Senhor quer. Para uma boa mensagem precisa um desejo do pregador, eu tenho. Também preciso do desejo do ouvinte, e eu creio que também eu tenho aqui. Eu quero pregar, quero falar a palavra tal como o Espírito quer, e gostaria de vê-la ser recebida com a mesma intensidade por cada pessoa que está hoje aqui. À tarde ela produz sono, cansaço, mas deixe que o Espírito Santo se mova. Amém? Quando você sentir que a palavra ela toca o seu espírito, não detenha a chama, deixe que ela explote, deixe que ela faça o efeito. Diz assim, para os que querem tomar nota, a meta do conquistador. A meta do conquistador. Vamos por aí um título, meta do conquistador. Verso 6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo:
haveis estado neste monte, voltai-vos e parti e ide ao monte dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, a planície, e a montanha, e ao vale, ao sul, e a ribeira do mar, a terra dos cananeus, ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui esta terra, eu a dei diante de vós, entrai, possuí a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente, depois deles. Este livro é um livro de memórias que Moisés faz dos acontecimentos que o povo tinha vivido. E ele põe aqui a lembrança de um acontecimento histórico, que o povo na sua jornada, de repente chegou num lugar que precisava parar. A razão para parar era o cansaço. O povo chegou no limite das suas forças. Descobri que toda pessoa se cansa. E quando uma pessoa se cansa, a melhor coisa é descansar. É necessário, é saudável, é obrigado fazê-lo. Se a pessoa não o faz, entra num estado de desgaste incrível e pode até mesmo morrer. No caso que nós temos aqui, como Deus estava guiando o povo, a ordem foi: pare, descanse. Para quê? Para repor as suas forças, suas energias, e física, mental, emocional e espiritual. Lembre-se que Horebe é o monte de Deus. Não havia outro lugar melhor que este para deter-se, para ficar um tempo e para recuperar as energias perdidas. Porém, de maneira supressiva, disse que o Senhor diz para eles: já está em suficiente tempo no lugar, suficiente tempo parado, suficiente tempo descansando, já. Em espanhol, a expressão é: estás muito tempo já. Assim que levante-se e ide, marchem, caminhe. Para onde? Haverá outro lugar melhor que o monte de Deus? Não. Se tomamos em termos espirituais, não. Porém, não é o Monte Horebe o seu destino. Não é o Monte Horebe a sua meta. A meta é a terra de Canaã. Porém, para chegar a Canaã, precisa, obrigatoriamente, passar aonde estão os teus inimigos. Aqueles que causam em ti preocupação. Aqueles que causam em ti ameaça. O caminho é por ali. E Deus diz: vamos aos montes aonde eles estão. E começa a demarcar os limites aonde eles teriam que alcançar. Parando um pouquinho para estudar o texto, quero de novo referir-me a isso. A Bíblia, cada versículo, cada capítulo, tem janelas, tem portas, que quando nós estamos lendo, ela pode se abrir. E quando ela se abre, então nós podemos entrar e vamos ser surpreendidos. Porque há coisas ali que estão para ser revelada para o momento exato. E até mesmo revelada para o futuro. Se a mente do leitor, neste caso pastor ou pregador, é uma mente proativa, o Espírito trabalhará dentro do plano proativo para dar a ele o conhecimento do que vai passar agora e do que está por acontecer. Eu quero sugerir a todos os companheiros que tome tempo, já se falou muito disso, o pastor Misraim foi forte nessa parte, na primeira hora de hoje do dia também, e ontem nós ouvimos sobre isso. Leia a palavra, desfrute da palavra, alimente-se da palavra, aleluia. Olhe,
A palavra, ela é um manancial. Alguém falou ontem, disse, ela é mais doce que o mel. Quantos creem que é assim? Mas sabe por que surge essa expressão mais doce que o mel? Que na cultura hebraica, quando se lia, punha a criança para ler o Torá, ou ler a lei, o que era de disciplina para o seu devocional, punha para estimular uma vasilha com mel aí. Então o menino estava lendo ou escrevendo e tocava com o dedo no mel e punha na boca. E voltava a ler de novo. E cada vez que estava lendo, punha na boca. Davi fazia isso. Mas quando ele já era adulto, e ele começou a ver a palavra de outra maneira, ele disse, agora eu descubro que ela é mais doce que o mel. O mel... Que sabor tem a palavra para você? Eu creio que é o mesmo sabor que tinha para Davi. Ela é mais doce que o mel. Assim que aproveite essas janelas que abrem e entre. Então, para mim, se abriu a janela e eu olhei e vi 5 razões pela qual Deus obrigou o povo a sair do Horebe. 5 razões. Já falamos de que o seu destino não era ali. Porém, eles podiam ficar mais tempo. Deus podia dar 2 meses mais, 5 meses mais, 1 ano mais. Por que não? Porém, Deus disse, é até aqui, só até aqui. Por quê? Porque o descanso, ele é bom, porém tem limite. Quero que assimile. O descanso é bom, mas tem limite. Me ouviu? Então diga ao que está, a pessoa que está ao seu lado, diga, olha, descanse, mas lembre-se que tem limite. Pare, descanse, mas tem limite. Agora, vamos pensar que aqui parar, descansar fisicamente para a pessoa, também é os seus projetos, os seus planos, sim? Os seus sonhos, os seus anelos, que estão postos em uma ordem. Tudo que parar, deve parar dentro de um limite. Por quê? Porque se demora mais tempo, então começa a acontecer coisas, que são as 5 que eu quero referir-me. Primeiro, se perde a perde o entusiasmo. Você perde o entusiasmo. Quando uma pessoa dorme demais, ele não se desperta com mais força. Ele se desperta zonzo. Você fala com uma pessoa que dormiu demais e ele abre a boca. Uma e outra vez repete demais. E você quer explicar algo para ele, ele não conceptua, ele não registra. Sim, ele não registra o que você está dizendo, porque o corpo dele, a mente dele, a emoção dele está completamente baixa. Ele perdeu o entusiasmo. Se você disser para ele, há um trabalho, há uma tarefa, há algo por realizar, ele não vai responder, porque ele está em outra posição. Qual é o perigo de perder o entusiasmo? É que o entusiasmo vem do grego que é enteos. Deus está dentro. Quando uma pessoa perde o entusiasmo, o que está perdendo é vida. Está perdendo a presença do Espírito que dá vida. Essa vida que permite que o ser tenha sentido naquilo que pensa, naquilo que faz. É um fogo que queima. Aleluia. Sabe, o Espírito Santo, ele quando atiça em nós o seu fogo, o que ele ataca é exatamente, incende a chama do entusiasmo. A pessoa fica numa nova dimensão, a ponto que seu tom de voz muda, sua posição corporal muda, a sua visão muda, seu ouvido se abre. Olha, e essa pessoa é efetiva naquilo que explica, naquilo que quer expor ou naquilo que faz. Ele contagia os que estão ao seu lado por causa do seu entusiasmo.
Nós temos as características de brasileiros, e falando de igrejas e pastores do Brasil, lá fora o povo vê a gente como pentecostais e membros das Assembleias de Deus. E sabe o que é que dizem? Diz, olha, vem um pastor pentecostal do Brasil, vem um pastor pentecostal do Ministério do Belém, e alguém diz, é fogo puro. Essa expressão quer dizer, ele está cheio de entusiasmo. Aleluia, aleluia. Esta tarde eu estou falando a um grupo de homens que estão cheios de entusiasmo. Significa cheios de Deus. Não perca o seu entusiasmo. Em tudo que você faça, ponha essa dose, ponha esse peso, essa carga do entusiasmo. Não permita que o seu púlpito volte a ser monótono, preguiçoso, lento, por falta do entusiasmo. Os seus ouvintes vêm cansados da luta do dia. Eles vêm maltratados mental, espiritual, emocionalmente. Quando eles entram na porta do templo assim adentro, creia que eles vêm buscando vida. Você no altar é fonte de vida. Pela maneira como você prega, pela maneira como você expõe a palavra. Expõe a palavra certamente com essa dose de entusiasmo. Se você está construindo um templo, faça com entusiasmo. Se você está comprando propriedade, faça com entusiasmo. Enfim, tudo que você fizer, sai para a evangelização, lá fora, nas ruas, em outros bairros, faça com entusiasmo. Quando você ocupa um espaço na cidade, dentro desta posição de entusiasmo, todo mundo vai ver, todo mundo vai conhecê-lo, e logo as autoridades também lhe reconhecerão e querrão estar aonde você está. Segunda razão, a perca da criatividade. Perca da criatividade. Perder a criatividade é não produzir ideias, é não renovar-se, é ficar detido no tempo e no espaço. Em todas as áreas, a pessoa que perde a criatividade sai prejudicada, em todas as áreas. É simples ver uma pessoa quando perde a sua criatividade, ela se reflexa até na forma de vestir. Na sua casa, como estão os móveis da sua casa, como está o seu carro, o seu veículo. A falta de criatividade aparece na igreja que ele pastoreia, ou que ele serve. A posição como está o auditório, a posição como está o edifício. E até mesmo a capacidade de ampliação, de melhorar. Ele detém tudo, porque a criatividade desapareceu. E que é da palavra? E o que da pregação? A criatividade, ela permite que a pessoa entre, o que eu acabei de dizer, no texto, investigue, se aprofundize, vá descobrir o conteúdo do texto, a renovação que ele tem para hoje. Ele não se detém na busca de enriquecer a sua mensagem. Ele se preocupa que o ouvinte que está lá possa ser realmente satisfeito. Alguém falou aqui, que ele foi pastor do Israel. Lembre-se que nós estamos competindo com a televisão que está lá fora, todo tipo de programa. Nós estamos competindo com o cinema, nós estamos competindo com todo tipo de diversão. A era moderna eletrônica, a era na qual você e eu estamos vivendo da realidade virtual, ela compete conosco. Se o púlpito não for criativo, se o ministro não for criativo, então o povo não terá razão nem propósito para vir receber. Receber o quê? É a pergunta. Lembre-se, as crianças estão estudando em um nível de conhecimento, seja na escola, no ginásio e na universidade. Eles lá fora estão ouvindo, estão recebendo uma informação em um nível muito mais alto. A igreja não pode estar debaixo. Sabe o que falou Paulo? Disse, não os conformeis a este mundo, nem a este século. Renove a vossa mente. Aleluia. Renove.
Ponha criatividade naquilo que você faz, naquilo que você fala. E para nós que somos pregadores, a Bíblia é hoje, amanhã e será sempre. Porém a Bíblia diz, ela mesma diz, ela é nova a cada manhã. Eu quero situar-me na novidade da palavra hoje, aleluia! Porque hoje os meus ouvintes têm uma necessidade singular, uma necessidade muito especial, não de ontem, senão hoje. Eu posso ser um pregador de ontem com a mensagem de hoje, aleluia. Eu posso lembrar de tudo que eu fui ontem, porém eu posso crer que hoje a minha posição é satisfazer a demanda do público que estão aí com fome, com necessidade de ouvir. Ninguém pode fazer isso por mim. Sou eu que tenho que fazê-lo. Estou exercitando algo. Li faz uns 10 anos atrás um artigo que dizia que uma pessoa quando passa de 50 anos, a mente se torna preguiçosa. Não sei se está correto. Ele é farmacêutico e ele conhece o corpo humano, a anatomia humana toda. Tem umas descrições incríveis. Se não tiver certo, você pode corrigir. Meu rei. Disse que a pessoa, nesta posição, ele vai perdendo já a sua capacidade de reter, de guardar. E logo, essa preguiça mental faz com que a pessoa nem se lembre, nem pode produzir coisas novas. E eu disse, eu estou pertinho de 50 anos. E se esse negócio é assim, eu vou lutar contra isso aí. E quando passa dos 70, é a pergunta aqui. Sim. Quando eu vejo um moço meio mole, por isso ele diz, por isso é que eu não quero ficar velho. É porque eu creio que a velhice não está tanto no corpo não, né? Escutem. Sou eu, né? 50 anos, eu estou pertinho de 50 anos. Sabe o que é que eu fiz? Comecei a anular tudo o que eu tinha como recursos escritos, arquivando. E comecei a ler a Bíblia de novo como se nunca tivesse nada. Os esboços bíblicos, fui arquivando tudo. E comecei a buscar outra vez os temas que eu creio que a igreja precisa pelo Espírito e comecei a pregar sem esboço. Aleluia. Aí eu disse ao Senhor, eu sei que a tua palavra ela é muito grande, muito ampla para guardá-la. Mas ajuda-me a guardá-la dentro, para que quando eu pare no altar ela saia. Eu não quero a minha mente envelhecida. Eu não quero a minha mente vencida pelo cansaço, pela idade. Eu creio no poder da criatividade de Deus. Esta tarde o Espírito que renova a mente está aqui. Disse que esta tarde o Espírito que renova a mente está aqui. Essa escola bíblica, quando termine, você voltará para o seu campo em outra posição. E entre elas, haverá sobre você uma unção da criatividade na tua vida. A igreja ficará abismada pelo homem que vai receber na próxima semana. O seu auditório ficará entusiasmado pelo homem que vai ouvir na próxima semana. Talvez no próximo domingo você será o melhor pregador que em todo tempo a sua igreja ouviu. Aleluia! E quando você toque na Bíblia e abra o texto, o Espírito vai dizer: bem-vindo, meu filho, às profundidades da palavra. Os seus ouvintes ficarão admirados de você. E alguém perguntará: e o que foi que aconteceu com ele?
E você responderá: é que a unção que renova o poder criativo em mim me ha coberto e faz de mim um novo pregador. Atreva-se. E em tudo que você põe a mão, ponha com um grau de criatividade. Terceiro, muito tempo descansando, muito tempo parado, faz que a pessoa se sinta satisfeito com o pouco alcançado. Aquilo que já alcancei, nisso fiquei. É bom, é suficiente. E aí, quando a pessoa cai aí que coisa, porque limita o projeto de Deus, o plano de Deus, a extensão de Deus. E a pessoa fica estacionada, porque ele crê que já o que tem é suficiente. Eu gostaria de dizer, a Bíblia, ela mais de uma vez se refere, e quero dizer isso com respeito aos companheiros que às vezes censura as mensagens de motivação. Eu creio que tem a razão quando a pessoa chama a reflexão sobre o evangelho motivacional, de que não devemos cair nesta linha exagerada. Porém, eu gostaria também de dizer, o outro lado é tão perigoso como o primeiro e talvez pior. Se uma pessoa não descobre que Deus tem um plano de crescimento na sua vida, essa pessoa deve morrer logo, porque perdeu o propósito. Olhe. Em Levítico 26, verso 9, diz assim: eu me voltarei a vós, 26, 9, e vos farei crescer. Aleluia. Levítico 26, 9, eu me voltarei a vós, e vos farei crescer. Quantos creem que Deus quer que a gente cresça? Quantos creem que Deus quer que a gente cresça? Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: Deus quer que você cresça. Diga: Deus quer que você cresça. E não estamos falando de qualquer crescimento, estamos falando de um crescimento integral. Aleluia. Sabe, no propósito de Deus, a lei do crescimento está ativada na nossa vida. Na nossa vida. Essa lei, ela traz a gente desde o ventre da nossa mãe. Éramos simplesmente uma célula, se uniu, formou duas. A partir daí um embrião, e logo cresceu, se formou um feto, e logo uma criatura. E essa nasceu e não parou de crescer até chegar no nível de um corpo adulto. Porém a mente, o espírito da pessoa e toda a sua capacidade de crescimento emocional e espiritual e intelectual está em desenvolvimento durante todo o tempo da sua vida. Há um adversário que não quer que você e eu cresçamos. E esse então quer que você seja sensibilizado por vozes que amarra, por vozes que ata a pessoa e põe e estabelece um teto que não permite que siga crescendo. É uma trampa diabólica. Sabe o que o Satanás quer? Que ninguém cumpra o propósito de Deus. Mas sabe qual é o propósito de Deus? Que Jesus falou, olha, você tem que ver o pai que trabalha até hoje, eu trabalho também. Assim que o crescimento é processo, diga processo. O processo é ação. A ação, cada vez que você se estende à ação, você cresce. Você descobre as suas habilidades, as suas capacidades. E nisso você cresce. Pôr o teto é parar nele. Algumas pessoas põem teto jubilação ou aposentadoria. Eu creio que a aposentadoria ela faz parte de um prêmio por um tempo de trabalho, nunca morte produtiva. Quer dizer, uma pessoa pode chegar a jubilar, pode chegar a aposentar, mas não significa morrer produtivamente. Não significa. Receba como um prêmio. E uma vez que você recebeu como um prêmio, essa é uma grande base para você saltar outra vez. Aí você diz: a partir daqui eu sigo crescendo, eu sigo subindo, eu tenho uma nova posição para seguir crescendo. Se você fica quieto, se você para, então o teto fica ali, a vida perde sentido. Sinto que o Espírito Santo está falando. Você pensou que a sua meta era jubilar?
Você pensou que a sua meta era aposentar? Eu tenho boas notícias para você. Aí é que começa a vida. Aí é que começa. É possível? A meta do crescimento. Jesus, ele chama a nós a que cresçamos nele. Paulo aos Efésios disse, cresçam até que chegue a estatura do varão perfeito. Aonde está essa estatura? Que nível é essa estatura? Então eu ponho uma palavra aí, o limite é o céu. Não, remova o seu teto, remova o seu teto, diga, o meu limite é o céu. Aleluia, aleluia. Estou vendo pessoas aqui a quem Deus quer que ele cresça. E Deus quer que cresça muito mais. Ora, nesse campo de crescimento, o texto seguinte do verso 10 do Levítico 26 diz assim: e então comereis da colheita velha. Comereis da colheita velha. Como você está crescendo, está ativada ao seu favor a produtividade, porque toda pessoa que cresce precisa alimentar-se bem. E Deus disse, eu vou cuidar de você, e eu vou dar alimento para você, você vai comer, e vai comer colheita nova sempre. Agora, preste atenção, quando você estiver comendo a sua colheita velha, e você voltou a semear, não descuide que a semente plantada vai dar colheita nova. Se você não pode comer todo o que ficou da primeira colheita, então remova o velho, guardado de muito tempo. Remova, tire daí. Limpe o seu espaço, limpe o seu quarto, limpe o seu armazém. Mas olha, mas eu tenho tanta coisa que está ficando. Não serve não. Não serve não. Aí vai ser estorvo para a colheita nova. Se você quer guardar o novo todo, tire o velho que está aí, tire. Mas o que é que eu faço com ela? Dê, oferte, faça sacrifício de justiça. Ofereça o que você tem para outro, passe para frente, mas abra o seu espaço. Porque na medida que você abre, então a colheita nova, ela vem. E você vai recebê-la para guardá-la. Isso pode ser tudo, inclusive a palavra. Guarde a palavra nova. Aleluia. Eu creio que nesses dias Deus está dando palavras novas. E durante o período da escola, Deus seguirá dando palavras novas. Guarde, não misture a nova com a velha, não. Deixe o espaço aberto para guardar o novo. O Espírito tem coisa nova para você. Nesse campo de alimentar com o novo, há um processo que eu encontrei e me chamou muito a atenção. E são as ações que foi estabelecida. No Egito, o povo se alimentou de carne descomposta, carne envelhecida, carne com sabor a podre. E o povo se acostumou a beber água contaminada. Se acostumou. O corpo reagiu com defesas para que não morreram logo. Mas o problema é que o paladar se apegou ao descomposto. Se apegou. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 17. Lamentações, vamos um momentinho ali. Vou fazer um parênteses aqui para mostrar algo. Lamentações, ele disse: eu perdi a paz e me esqueci do bem. Eu perdi a paz e me esqueci do bem. Sabe o que acontece quando a pessoa se esquece do bem? Então, não, se formos falar do paladar, ele não tem paladar de picanha, não. De carne
fresca, de peixe fresco. Me estão escutando? Ele não tem paladar de comida boa, não. E a comida boa para ele não tem sentido. Porque ele se acostumou com o ruim. Aquilo que tem a misque. Perdi a paz. E me esqueci do bem. Será que a gente que perdendo a sua paz se esqueceu do bem? Então você se acostuma com a casa suja? Você se acostuma com a roupa velha o tempo todo? Cheirando a suor o tempo todo? Calçado barato? Feito de material reciclado? Você calça o sapato e você põe o pé num foco de infecção? Você põe comida e em qualquer lugar você para comer? Você não vê a diferença? Só porque é barato? Você veste qualquer roupa e quando vai buscar, busca mais barata, porque é o dinheiro que eu tenho, é o que eu posso, é o que eu alcança para mim. E você se acostumou. O povo de Israel estava acostumado a isso. Então Deus falou, eu vou tirar vocês daí e vou levá-los a outro lugar. Mas no deserto eu vou dar um ensino para vocês. Vou substituir essa carne descomposta e essa água contaminada por maná do céu. E vou dar água da rocha. Sabe o que eu estou pensando? Que esta tarde a maná do céu e a água da rocha Mas se ele dá maná, não queira voltar a comer comida do Egito. O seu paladar tem que acostumar com o novo. E eles um dia reclamaram e disseram, nós nos cansamos de comer maná. Queríamos comer carne. Estamos sentindo aquele amisquezinho. Então Deus falou, tá certo, se você insiste, eu vou trazer. Vou dar carne. Só que quando você recolhe a carne, tenha cuidado. Só recolha o suficiente do dia. Mas eles não fizeram caso. E então, quando voltaram a ver, estava igual que a carne do Egito. E pior, e o cheiro da coisa podre apareceu. Me estão escutando? Ó Deus, guarda-nos das coisas podres. Guarda-nos, Deus. Quando você retrocede e tem que comer coisas assim, presta atenção. O que é que eu fiz? O que é que está acontecendo? Porque no plano de Deus há progresso, nesse há retrocesso. Aonde é que eu tropecei? O que foi que eu deixei de ver? O que é que eu não prestei atenção? Sim. Mas quando eles entraram na terra prometida, o maná cessou. E plantaram pela primeira vez e colheram espigas novas e tostadas. Mas lá o Senhor falou, disse, aqui é muito mais que isso, aqui é leite e mel. O terceiro nível de comida é leite e mel. Você precisa acostumar com o leite e com o mel. Mas não está muito fácil, não. Você já viu que às vezes tem comida que a gente olha para ela e quando a gente toca nela, a gente não sente nem o valor que há nela, nutritivo, nem o sabor. Senhor, abre o meu paladar para que eu possa descobrir o sabor do leite e do mel. Mas quando Jesus entrou, ele disse, e agora vai mudança de novo. E então comereis pão e vinho. Esse será o vosso alimento. E esse pão é o pão da liberdade.
E essa copa é a copa da vitória. Cada vez que você se aproxima, lembre-se que você está em liberdade. Lembre-se que você está em vitória. Proclame-a. Viva-a. No plano de crescimento, Deus te dá tudo e te traz tudo. Mas não misture. Tire o velho para guardar o novo. Uma receita para as pessoas que querem entrar nesse nível. Aprenda a dar. Eu tenho orado a Deus, pastor José Wellington. Eu tenho orado, pastores. Cada dia, Senhor, renova em mim a capacidade de dar. Renova em mim a capacidade de dar. E comecei a anotar valores para poder ver quanto é que eu estava dando e quantificar. Comecei a anotar dízimos durante o ano, tanto. Oferta de cada culto, tanto. E essa capacidade de dar, se eu estava dando lá pesos, 5.000 pesos, passei a dar 7. No próximo mês, passei a dar 10 por oferta. Depois, passei a dar 12, 15, 20 por culto. E logo comecei a ver que a carteira se esvazia rápido. É rápido, ela se esvazia rápido. E eu comecei a cuidar que a carteira se está esvaziando. Eu digo, esse negócio como que não está dando certo, não. Porque está saindo, só está saindo. Mas um dia, eu termino um culto e fiz isso e a carteira ficou vazia praticamente. Mas quando eu saí para casa e orei a Deus e agradeci pelo que eu tinha recebido, pelo que eu tinha dado, fiz na minha mente um pensamento. Eu digo, eu vou refazer o plano de dar, porque a carteira estava vazia. Vim para a igreja o dia seguinte, saí e encontro na chegada do templo, no átrio, um senhor que tem as pernas quebradas, engessada, sentado ali, meio escorado. E ele olhou e falou, o senhor é o pastor da igreja? Eu falei, sim. Disse, olha, eu não sou crente, não. Mas eu estava ali no hospital e disseram para mim que eu recebo alta, eu tenho que ir para Cali. Cali, 1.400 quilômetros aproximadamente, de onde nós estamos. E eu não tenho nada para ir. Será que o senhor pode me ajudar? Eu falei, e a minha carteira já está quase vazia? E eu vou chegando na igreja, já está pedindo. Aí eu resisti, né? E eu fui dar uma excusa para ele. E comecei a fazer pergunta. E o que foi que aconteceu com o senhor? Aonde foi que aconteceu o acidente? E o homem, com um cuidado e com um amor, e com muito respeito, começou a contar, né? E de repente o Espírito Santo falou comigo e disse, e a você que lhe interessa? Ele está pedindo ajuda. E o que é que lhe interessa? Você não já viu que as pernas dele estão quebradas? Aí eu pus a mão na carteira e digo, olha, eu creio que eu posso lhe ajudar com algo. O Espírito falou, tudo. Mas tudo. Significa que eu vou ficar sem nada. Mas então eu tirei tudo e dei para ele. Chamei um táxi e digo, olha, leva esse cavalheiro, esse cidadão lá para o terminal de transporte, ele precisa viajar. Falei para ele, o que tem aí, dá para comprar uma passagem, não é luxo, mas uma passagem. Tá bom? Ele falou, muito obrigado. E aí ele falou para mim, o Deus do Senhor lhe abençoe. E estendeu a mão e olhou para mim e disse, muito obrigado. Falei, de nada. Ele foi-se embora e eu fiquei com a carteira vazia.
Aí eu voltei para o escritório. Ia sair, voltei para o escritório buscar se encontrava alguma coisa para pôr na carteira de novo. Eu devo ter alguns centavos ali, eu vou recolher. Para não andar sem nada, porque até para pagar o estacionamento, não encontrei nada. Estava muito cedo, não tinha ninguém, não tinha tesoureiro, não tinha ninguém. Nem um vale podia pedir. Aí vou saindo de novo. E quando eu saio, vai chegando um veículo Ford Fairlane, esses carros grandes da Venezuela, tremendo veículo, e se estaciona do outro lado, e desce 4 homens, tremendos homens, grandes, e desce olhando para a igreja. E eu me assustei, eu digo, esse pessoal aqui são estranhos. Aí alguém falou, o senhor pastor Satírio? Eu disse, sim, sou. Olha, pastor, precisamos falar com o senhor, um momentinho, pastor. E deu o nome do pastor. Pastor Eziel, tal, não sei o quê, que vem lá de Maracaibo, ele quer falar com o senhor. Ah, pois não, são irmão, obrigado. E recebi eles, e falaram comigo, olharam a construção e tudo. Mas olha, pastor, a razão que nós estamos aqui é porque já vamos para Maracaibo. Queríamos passar aqui porque faz apenas uma meia hora nós já estávamos saindo e veio na minha lembrança o senhor. E eu falei, eu não posso ir sem ver o pastor Satírio, mas vindo para cá, senti de deixar esse envelope com o senhor. Aí eu olhei para o envelope e disse, que envelope é esse? Aí ele entregou o envelope estava cheio, quase não cabia as notas que estavam dentro. Aí ele disse, eu não sei qual é a sua necessidade, só que eu vou pedir uma coisa para o senhor. Eu sei que o senhor é um homem de construção, o senhor é um homem de trabalho, tudo que o senhor vê tijolo, o senhor vê ladrilho, tijolo, o senhor vê bloco, o senhor vê cimento, o senhor vê ferro, mas isso o Espírito diz que não é nem para ferro, não é para tijolo, não é para laje, não é para nada. É para o senhor. Então, eles estão ali na frente e eu estou bem sensível. Eu disse, o senhor me permite abrir esse envelope? Ele disse, pode. Aí eu abri o envelope. Estava cheio de nota de 5.000 bolívares. Cheio. Cheio. Sabe quantas vezes era mais o que eu tinha dado? Muitas vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 50 vezes mais do que eu tinha dado. E o irmão me abraçou e foi-se embora. E eu fiquei olhando o Farlane sair. Eu digo, será que vem outro? Remove a tua colheita velha, porque vem uma colheita nova, vem uma colheita nova, vem uma colheita nova na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua igreja, no teu ministério, vem uma colheita nova. Fiquem de pé, por favor. Hoje, saí para a hora do almoço e passei pela construção do templo novo. Parei um momentinho e vi o lugar e a laje que está saindo ali. E eu olhei e vi o pastor José Wellington num pedestal, esperando ver as paredes subir. Eu sou construtor.
E sei o que isso significa. E ele não pede para ninguém R$1. Sendo pastor da igreja maior no estado de São Paulo. Um estado que tem mais de 600 municípios, cidades com templos e igrejas. Com pastores presidente de enormes ministérios. Todos estamos ocupados no nosso. Eu não sei de quantos são o projeto. Se é só dele ou é nosso. Lá da Colômbia, quando eu saí, falei com o pessoal, digo, eu vou para o Belém, a minha igreja. E ela está construindo. E nós aqui somos abençoados por anos pela oração e as ajudas que recebi uma e outra vez para o projeto Trabalhos Missionários. Eu perguntei à igreja, podemos ser parte da construção do Belém? Podemos abrir o nosso celeiro para tirar a colheita velha e passar para lá? E numa oferta o povo deu $2.000 que tenho para entregar ao Senhor amanhã. Quantos querem comigo remover a colheita velha? Ele não vai pedir não. Ele não vai pedir não. E não precisa esperar que ele peça. Cada um de nós sabemos o que nós temos guardado. E sabemos o que é que está por colher. Mas eu quero profetizar esta tarde. Se não quer que a sua colheita nova seja mal gastada, mal colhida, remove o que está ali, dirige-o, canaliza. Qual outro lugar melhor que aquele que é o nosso? Não sei quantos pastores presidentes estão aqui hoje. E eu quero dizer aos companheiros que todas as igrejas demandarão sempre tudo para ela. Assim como a minha carteira demandava para mim. Mas no dia que o Senhor falou, revisa a tua capacidade de dar. Revisa. E eu comecei a revisar e comecei a apontar um degrau mais alto. Sabe o que eu descobri? Que a colheita nunca falta. Termino. Salmo 18, verso 20. Deus me premia conforme a justiça, conforme a minha justiça. Deus me premia. Outra tradução disse, Ele me recompensou conforme a minha justiça.
e conforme a limpeza das minhas mãos, Ele me recompensa ou me premia. O jogo de palavras depende da tradução. Mas eu quero dizer como eu conheço a tradução. Deus me premia conforme a minha justiça. Não é a justiça de Deus, é a minha. É a minha. Naquilo que eu sou capaz de exercê-la. E a segunda, conforme a limpeza das minhas mãos. Eu creio que esta tarde estou frente a um público de mãos limpas. Você pode levantar suas mãos limpas aos céus. Deus olha essas mãos limpas. Traz a tua recompensa. Olha a justiça de cada um dos teus filhos e premia-nos. Se pode, levanta tua voz agora. Louva o teu Deus porque Ele conhece. Shadalaba canta narabashandakia. Ai arabalasheribi canta labacantanai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amados, estamos gratos a Deus por mais este dia tão abençoado. Glória a Deus. De uma maneira muito sensível, Deus falou aos nossos corações neste dia. Esta mensagem veio do coração de Deus. Conhece Deus todas as coisas.